como é que nasceram países como Portugal, Espanha, França e Inglaterra? Eles não tiveram que fazer um processo de independência. Eles não foram colonizados, ao contrário, eles foram colonizadores. Você já parou para pensar nisso? Vamos conversar sobre isso agora? Esses países que eu citei, na verdade, eles foram formados ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E o processo de nascimento desses países é chamado de formação dos estados nacionais. Nessa videoaula, nós vamos ver o nascimento, o surgimento, a formação das duas monarquias ibéricas, Portugal e Espanha. Vamos lá? Aqui você vê um mapa que mostra como estava a Península Ibérica no século XII. Então, muito próximo, né? muito perto do nascimento desses dois países que compõem a Península Ibérica. Portugal, você já vê aparecer aqui em 1139, daqui a pouco você entende por que já tem esse nome. Aqui você vê o território da Espanha cortado, né, composto por vários reinos, o reino de Leão e Castela, o reino de Navarra, o reino de Aragão, comum na Idade Média. Se eu estou no século XII aqui nesse mapa, a Idade Média é formada por reinos, né? E dentro desses reinos você tem muitos feudos. Então você está vendo um mapa medieval, um mapa que demonstra os reinos da Idade Média. Aqui ao sul da Península Ibérica, veja na própria legenda do mapa, nós temos domínios muçulmanos e eu preciso fazer um comentário sobre isso. Aqui embaixo, essa pontinha que você está vendo aqui já é a África. E desde que o islamismo surgiu, lá por volta de 600 e alguma coisa, através da ação do Maomé, o islamismo tem como missão a expansão dessa fé. Eles pretendem levar aonde eles conseguirem, pelo mundo todo, as ideias do Alcorão, as ideias do islamismo. Então essa expansão aconteceu de 600 e alguma coisa, né? Do século VII em diante, o islamismo começa a se expandir do Oriente Médio, que estaria mais ou menos aqui, né, imaginando aqui, ele vem para o norte da África. E ele se expande tanto no norte da África que ele chega ao sul da Península Ibérica. Por isso você está vendo no século XII, na Europa, na Península Europeia, a Península Ibérica da Europa, o sul dessa península tomado pelos muçulmanos, porque eles cresceram, eles expandiram a ponto de chegar no sul da Península Ibérica. E isso tem tudo a ver com o nascimento tanto de Portugal quanto da Espanha, tem tudo a ver. Os muçulmanos vão acabar contribuindo para o nascimento de Portugal e Espanha. Vamos primeiro conversar sobre Portugal. Tudo começa com a doação de um condado. Galera, um condado é um feudo, pode pensar assim. Então, um feudo, uma porção de terra, está sendo doada pelo rei de Leão e Castela. Isso acontecia, não acontecia? O suzerano, em troca de fidelidade e proteção, doava feudos aos seus vassalos. Então o senhor Afonso VI, que é rei, ele é o suzerano do reino de Leão e Castela, doa um feudo ao nobre Henrique Borgonha pela ajuda na Guerra de Reconquista. Stop! O que é a Guerra de Reconquista? O nome já te dá uma pista. É o enfrentamento entre muçulmanos que estão no sul da Península Ibérica, conforme você já viu no mapa, contra os católicos. O Afonso VI, o reino de Leão e Castela, os demais reinos da Península Ibérica são todos católicos. A Europa, em sua grande maioria, é católica.
E eles entendem, os católicos entendem que o território é deles, eles chegaram lá primeiro. Por isso eles estão guerreando com os muçulmanos que chegaram agora. Veja o nome da guerra. Os católicos pensavam em reconquista. Nós chegamos, nós conquistamos. Esse povo muçulmano chegou depois e invadiu nosso território, nós vamos reconquistar. Então a guerra de reconquista nada mais é que o enfrentamento entre católicos europeus e muçulmanos que migraram do norte da África para o sul da Península Ibérica. E aí esse nobre foi chamado pelo rei para poder ajudar, né? Olha, cara, nós estamos com muitos muçulmanos, eu estou precisando de reforço, você é bom de guerra, vem me ajudar. O nobre Henrique vai e em troca da sua fidelidade, da sua ajuda, ele ganha um feudo chamado de Condado Portucalense. O Condado Portucalense já é o início de Portugal, mas ainda não. Por enquanto, o senhor Borgonha, que é o cara que ganhou o feudo, é apenas um senhor feudal. Mas um senhor feudal que começa a investir na autonomia do seu feudo. O senhor Henrique Borgonha começa a dar salário a servos. Mas podia, Jeane? Claro que podia. Cada senhor feudal governava como queria. O suzerano não estabelecia regras. Então o senhor Henrique Borgonha começou a ter umas estratégias diferentes. Pagar salário para servos, confiscar terras improdutivas. Se tem algum servo ali que não está trabalhando direito, essas terras vão ser tomadas dele. Começa a incentivar a pesca e a navegação, começa a incentivar o comércio de peixe, ganhar dinheiro com frete. É isso mesmo, o senhor Henrique Borgonha está tendo uma administração diferente nesse condado, nesse feudo, que vai trazer resultados. Esse feudo começa a crescer, começa a desenvolver, até que quis o destino que um dos sucessores do Henrique Borgonha, o seu tataraneto, pode pensar assim, não é logo depois dessa doação, é bem para frente. Então, um dos sucessores do Henrique Borgonha, o Dom Fernando Borgonha, morre, ele é o senhor feudal, herdeiro do Borgonha. O Dom Fernando morre sem deixar herdeiros. E agora? Como será solucionado isso? Quem será o novo senhor feudal? A viúva do Dom Fernando, ele era casado, mas ele não deixou herdeiros. A viúva do Dom Fernando, junto de uma parte da nobreza ali, ele tem apoio de uma galera, né, mais riquinha. Essa viúva, com esses amigos da viúva, sugerem que o rei de Leão e Castela interfira e resolva. Olha, vamos levar a situação, né, da crise sucessória aqui do seu feudo para o nosso suzerano. Ele vai tomar uma decisão e vai resolver essa crise. No entanto, alguns burgueses ali do feudo que já estavam trabalhando com pesca, com navegação, ganhando dinheiro ali no litoral, né? O condado portucalense é bem do lado ali. Essa burguesia não vai concordar com essa ideia de levar o problema para o rei, porque essa burguesia está com medo desse rei não deixar isso aqui tudo continuar. E se esse rei proibir a gente, trocar o senhor feudal e esse novo senhor feudal proibir a gente de trabalhar com pesca, com comércio, a gente está ganhando dinheiro com isso não vai ser legal. E aí essa galera prefere que ascenda ao trono, não, que ainda não é trono, prefere que substitua o Fernando, o irmão dele. Então a sugestão desses burgueses que estão trabalhando com comércio é o seguinte: não leva a situação para o rei não, vamos resolver entre a gente aqui. O Dom Fernando morreu, mas o irmão dele está vivo, o senhor João de Avis. Vamos chamar o senhor João de Avis, ele vai assumir, vai ser o nosso senhor feudal. Essa situação de um pedaço que é uma coisa, uma parte que é uma coisa, outra parte que é outra, e a viúva está no meio, e a viúva prefere que leve a situação para o rei, acabou dando origem a um conflito. Teve guerra, gente, teve que ser resolvido
com uma revolução, com um enfrentamento. 2 anos de revolução de Avis, 2 anos de combate entre a alta nobreza, a galera que quer que o suzerano interfira, é melhor que seja assim, que seja chamado o rei de Leão e Castela, contra a burguesia que quer continuar ganhando dinheiro com o comércio, mais uma pequena nobreza que também acha que deixa eles resolverem por lá. Nesse enfrentamento ganha a burguesia, ganha o irmão de Dom Fernando, e aí o Dom João de Avis torna-se rei. Agora sim ele é rei. Por que ele se tornou um rei, Jane? Veja bem, nessa briga, nessa revolução de Avis, os laços com o reino de Leão e Castela, com o suzerano, já foram desfeitos. O suzerano acabou se envolvendo nessa briga. E quando a burguesia é que vence a guerra, acaba não sendo mais possível continuar com esses laços. E aí o Dom João de Avis vai ser o primeiro rei de Portugal. É esse Dom João de Avis, tendo rompido com Leão e Castela, não é mais um feudo de Leão e Castela. Dom João de Avis não é mais um vassalo do suzerano de Leão e Castela. Dom João de Avis agora é o primeiro rei absolutista de Portugal. O primeiro país a nascer na Europa. O país naquele sentido de um território estabelecido, de um governo próprio, com suas próprias leis, com um rei que concentra poder em si mesmo, com um nacionalismo que começa a ser aflorado. Então a primeira monarquia nacional, o primeiro Estado nacional, o primeiro regime absolutista da Europa foi exatamente com Portugal. Não será por acaso que Portugal vai ser também o pioneiro nas grandes navegações, porque esse Dom João de Avis vai começar a investir nas navegações portuguesas. E assim nasceu Portugal, agora sim como um país, como um estado, como uma nação. E agora vamos para a nossa última monarquia ibérica, o nascimento da Espanha. Veja aqui comigo no mapa, aquele mesmo mapa que eu já passei no início dessa aula. Você tem aqui Leão e Castela, o condado portucalense, que depois vai se transformar em Portugal, o sul da Península Ibérica, dominado pelos muçulmanos, né? Chegaram através do norte da África. E você tem aqui Aragão e Navarra, 2 outros reinos medievais que estão compondo esse território que vai se transformar na Espanha. Ainda não é. Mas aqui do lado, você vê que Leão e Castela cresceu para o sul. O que aconteceu? Leão e Castela desceu para o sul, diminuiu o território dos muçulmanos, né? Aragão aqui continuou aqui para baixo também, Navarra continuou lá pequenininho, até que nesse último mapa aqui, Espanha inteirinha, nascida, formada como um país, como um estado. Que processo é esse? Vamos entender o passo a passo do nascimento da Espanha? A Guerra de Reconquista, já falei dela, trata-se do enfrentamento entre muçulmanos e católicos. Católicos ibéricos estão se sentindo invadidos e então eles vão partir para reconquistar o território que eles consideram que já é deles. E aí essa guerra não é de agora. Desde o século VIII até o século XV, desde que esses muçulmanos começam a chegar, já tem uma hostilidade por parte dos europeus, por parte dos ibéricos, né? Então eles vão começar a enfrentar e expulsar esses muçulmanos da Península Ibérica. Essa guerra de reconquista, escute isso que isso é muito importante. Essa guerra de reconquista foi fundamental para o nascimento da Espanha. Porque essa guerra fez com que os reinos se unissem para combater esse inimigo em comum. Então volta aqui no mapa. Leão e Castela, que é um reino, teve que se unir a Aragão, teve que se unir a Navarra. Eu preciso de reforço. Esses muçulmanos estão avançando e dominando o nosso território. Precisamos expulsá-los daqui.
E isso acaba acontecendo, veja comigo, Aragão consegue juntar-se com Leão e Castela e expulsar os muçulmanos. Essa união de forças para combater os muçulmanos vai acabar colaborando, contribuindo com a unificação da Espanha. Então, o primeiro ponto, a Guerra de Reconquista força a unificação dos reinos medievais. Segundo ponto, rolou um casamento arranjado, rolou um casamento estrategista. O rei de Aragão, que é o reino cor-de-rosinha aqui do lado, né? Vamos voltar? Então, o rei daqui, o senhor Fernando de Aragão, se casa com a filha do rei de Leão e Castela. Então, veja, Fernando de Aragão se casa com Isabel de Castela. Quando o pai de Isabel morrer, adivinha como é que vai ficar o reino de Castela, de Leão e Castela? Unido ao reino de Aragão. E aí o Fernando de Aragão vai acabar se transformando no rei dos dois reinos, de Aragão e de Leão e Castela. Então, opa, já tá com cara de Espanha. O que é que tá faltando? Eu já peguei um pedação do território, já expulsei muitos muçulmanos, já tô com o sul livre para mim. Casei os dois maiores reinos. Tá faltando aquele reino pequenininho lá de cima, né? Aí, Navarra, que é aquele reinozinho que estava faltando para compor a Espanha, o território que a gente conhece hoje como território espanhol, eles buscam Navarra à força, exatamente. Navarra foi um território anexado por Fernando de Aragão e Isabel de Castela na força, na violência. Foi uma forçação de barra. Tanto é que a galera que mora lá ainda hoje tem vontade de se separar da Espanha. Porque eles tinham uma cultura diferente, sabe? A língua deles lá em Navarra era diferente. Então eles não gostaram muito de terem sido anexados, mas acabaram perdendo para Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Foram forçados a aceitar essa anexação. Mas ainda hoje, essa insatisfação ainda existe e você deve estudar isso em geografia como questão separatista dos bascos. Pois é o presente mostrando que o passado ainda está vivo em muitas coisas, né? Em muitos lugares. E para fechar não, tem mais outro ponto, mas penúltimo ponto aqui que colaborou com o nascimento da Espanha, que fez a Espanha se unificar e surgir como um país, como uma nação, como um estado, com seu rei absolutista, foi a Inquisição espanhola em plena atuação. Veja bem, a Inquisição é um órgão católico, já existia, não foi criado agora, mas agora eu tenho uma Inquisição especial dentro da Espanha. Para quê, Jeane? Lembra que ficou um pedacinho dos muçulmanos lá embaixo? Pois é para cuidar deles, é para forçá-los a serem convertidos ou mortos, né? Caso eles não quisessem ser convertidos ao catolicismo. É para perseguir judeu também, que não é católico e que não está unificado com essa cultura católica, porque Fernando de Aragão é católico, Isabel de Castela é católico, não é por acaso que eles são chamados de reis católicos. Então uma Inquisição é instalada na Espanha para perseguir, para condenar, seja judeu ou seja mouro. Mouro era outro nome que se dava aos muçulmanos, era um apelidinho que se dava a eles, tá? Então a Inquisição espanhola foi instaurada, foi instalada para que aquele pedacinho, aquele restinho de muçulmanos ou de judeus que por acaso causassem desordem ou ficassem destoando dos católicos, eles pudessem ser tratados pela Inquisição. Porque essa unidade da Espanha, essa unificação, o nascimento da Espanha está sendo muito baseado na fé católica. E aqui você vê a nação. Você viu o que é nação? Nação se refere a traços culturais, se refere à noção de pertencer. Um judeu não se sente pertencente a um país católico. Um muçulmano não se sente pertencente. Por isso que eles têm que impor a
religião católica. Por isso que eles têm que forçar o catolicismo, porque essa unidade, essa unificação espanhola está baseada na fé católica. E por fim, agora sim, há também uma imposição do idioma de Castela, que é o maior dos reinos, então tem o maior número de pessoas falando castelhano. Tanto é que você já deve ter ouvido falar, né, que a língua espanhola também é chamada em alguns lugares, por algumas pessoas, de língua castelhana, porque era a língua falada no Reino de Leão e Castela. E aí foi imposto, Navarra, que falava outro idioma, teve que aprender a falar castelhano. De novo, veja que Fernando de Aragão é um rei esperto e ele está focado na cultura, ele está formando a nação espanhola. Por isso que ele insiste tanto em impor o catolicismo e impor o idioma castelhano. Ele sabe que quando a cultura é unida, que quando a cultura é mais homogênea, a obediência é maior, a unidade é maior. Veja a importância de se trabalhar a nação, mais que se trabalhar o governo, a administração, o absolutismo, né? Ou os limites físicos, é importante também trabalhar o nacionalismo. A Espanha é o grande exemplo disso. E assim, através da Guerra de Reconquista, através dessa expulsão dos muçulmanos, nasceram dois países, os dois primeiros países europeus, Espanha e Portugal. Foi isso que nós vimos nessa aula. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima, quando a gente vai estudar a formação das monarquias francesa e inglesa. Até lá!